Começando mais um podcast aqui do Papo de Empreendedor. Ah, meu Deus do céu. Cortou? Começando mais um podcast aqui no Papo de Empreendedor, aqui no nosso núcleo dos jovens empresários da CIT CDL de Tijucas. E hoje aqui conosco a Yasmin, proprietária aí da Ortodontic, grande empresa no segmento. Como é que se diz ali, Yasmin? É no segmento de dentista? Como é que chama esse nicho de mercado? Então, hoje a Ortodontic ela é uma clínica, né, uma franquia. Ela tem mais de 350 unidades espalhadas pelo país e ela é hoje a maior rede de ortodontia. Ortodontia. Ortodontia, para quem não sabe, Show de aparelho, bola. né? A gente atende todas as especialidades, mas o foco principal da rede em si é a ortodontia. Ela é a maior hoje do país. E é colocação e manutenção dos aparelhos? Isso. Só para eu entender um pouquinho aqui do Isso. nicho também, para não Todos os fazer tipos. pergunta fora de contexto, né? Então vamos lá. Como que começou? Conta para nós aí, Yasmin, como que começou essa ideia de empreender primeiro, né? A gente até deu uma conversadinha aqui nos bastidores, você falou, eu não vim de uma família de empreendedora, mas resolvi empreender. Então conta para nós como que surgiu aí essa ideia de empreender. E daí depois a ideia de empreender também em Tijucas. Já vamos trazer aqui para nossa cidade. Perfeito. Às vezes a gente vai para um caminho não tão óbvio, né? Bom, eu sou formada em engenharia de aquicultura, me formei em 2015 e eu comecei a trabalhar com vendas. Então eu trabalhava numa distribuidora de Legal. produtos para laboratório. Então eu vendia equipamentos e reagentes. E aí trabalhei nisso durante muito tempo. Tive meu filho em 2019. 2020 veio a pandemia. E a nossa empresa trabalhava com o segmento de química e diagnóstico e eu vendia teste de Covid. Então, eu atendia todo o estado de Santa Catarina. Eu viajava bastante a trabalho, com um filho pequeno, né? Isso é uma coisa que pesa bastante, né? Sim, por mais que eu tivesse uma rede de apoio dentro de casa, né? Meu marido cuidava muito do meu filho, minha família sempre deu apoio também. Então, mas eu estava viajando, né? Era uma mãe que viajava. Então, o trabalho me exigia bastante. Gostava muito. E aí, durante a pandemia, a gente fez... meu marido comprou um curso, que é o Viver de Renda, do Bruno Perini. Sei, muito bom de investimento. Exatamente. Enfim. Aquela educação financeira básica que a gente não tem em casa, às vezes. Legal, Né? super importante, né? Exatamente. É pra gente poder também passar um pouco isso para os nossos filhos. Você, né, estava como mãe naquele iniciante, digamos assim, naquele momento, já começar com essa educação financeira, eu acredito que é muito essencial hoje para todas as famílias. Sugestão, né? Estudem sobre educação financeira, principalmente para passar para o seu filho, já que você não teve. Exatamente. Então a gente não tinha isso, então a gente comprou esse curso e começou a assistir na pandemia. E aí ele falava sobre investimentos e teve um momento assim que eu assisti uma aula. Eu sonhava em empreender, mas assim, nunca me movimentei para isso, né? Era aquele sonho distante que a gente não mexe com a palha. E aí, nesse curso, ele falou, né, a respeito sobre empreendedorismo, sobre abrir uma empresa, sobre esse tipo de retorno, né, que é mais arriscado, a gente sabe, mas que o retorno é maior. E aí, nessa mesma semana, na época o Eduardo, meu marido, era dentista, e ele tinha um amigo, né, tem um amigo que já tinha ortodonte, que era case de sucesso, tinha várias unidades. Já tinha uma referência. Exato, e a gente sabia da organização, da qualidade da franquia, então a gente já tinha essa referência. Certo. Bom, a gente primeiro soube sobre empreender, né? Comecei a olhar algumas franquias, como Fábrica de Bolo, Cacau Show, algo que coubesse no nosso bolso, né? Afinal, tem um custo isso. E aí, nesse meio tempo, esse Marcos, que é esse amigo do Eduardo, conversou com ele e deu a sugestão, né, de ele entrar como sócio investidor numa clínica que abria em Imbituba. Em outra cidade, não era nem Tijucas. Como investidor. Então, a gente iria investir, mas não faria a operação dessa clínica, né? Eu continuaria no meu trabalho, ele no dele, e seria isso. Viajando por aí, filho pequeno, tudo no mesmo modelo, só ia trabalhar como um investidor anjo, que às vezes o pessoal fala também, né? E aí, o que acontece? Eu conversei com o Eduardo e falei assim, tudo bem, a gente vai entrar, mas um dia a gente vai ter a nossa unidade. E assim, as palavras têm poder, né? Sim, jogou pro universo. Joguei pro universo. E ele retornou muito antes do que eu imaginava.
A franquia, ela tem uma questão ali de escolher franqueado, de não pode abrir unidade com menos de 50 mil habitantes da cidade. Então, Legal. tinha toda uma restrição. E Sim. Tijucas tem tinha, na época, em torno de 50 mil. Então, só podia abrir uma unidade nesse modelo se tivesse já uma unidade aberta. Então, Sim. o Eduardo já tinha sido aprovado como franqueado. E aí, um dia eu estava trabalhando de casa, ele me liga e fala: Yasmin, tem uma clínica para vender em Tijucas. A oportunidade, bateu na porta, o universo trazendo de volta. Exatamente. Liga para o telefone, fala com ela e vê o valor e como é que é a condição, o que que é. Vamos ver. Liguei, cabia dentro do nosso bolso, que era importante. E aí a gente viu que tinha potencial, um consultor da ortodôntica veio, analisou a clínica, viu que tinha realmente potencial e a gente, então, iniciou o projeto Tijucas. Então, só para eu entender, nesse início você ainda teve todo um suporte da própria ortodôntica ali, com o consultor, para entender, legal, tá funcionando, né, ou não, enfim. Tudo isso, sim. Teve esse suporte inicial ainda. Como eu não venho de uma família de empreendedores, a gente nunca tinha feito isso. Sim. Então, eu me senti mais segura fazendo no formato de franquia e eu não me arrependo de nada, assim, realmente foi o que nos deu norte. Faz muito mais sentido mesmo, né? Do que arriscar, né? Um investimento muito alto. Então, acabou que a unidade de Imbituba não deu certo, né? Acabou por motivos, assim, não conseguimos abrir, estava já em fase de implantação, e Tijucas começou a dar certo. Então, a gente fechou ali em agosto de 2021 a venda da clínica, compramos e começamos a reforma. Eu saí do meu trabalho, né? Eu ganhava menos na época, eu falei, então eu vou assumir isso, e o Eduardo confiando totalmente em mim, falou, não, tu tem capacidade, tu consegue, vai. E ele ia continuar como dentista. Legal. E aí a gente começou a montar a clínica em Tijucas e inaugurou em dezembro de 2021. Legal. Né? Então, por um momento, quase que não tem a Yasmin em Tijucas, quase que vai morar em Imbituba. Quase. Não, eu nem iria morar. Não ia pra lá? Não iria, porque isso aí a gente seria só investidor. Ah, tá. A gente é mesmo. tinha a vontade de morar numa cidade mais tranquila, né? Eu morava na época em São José, nasci, né? Me criei lá. E eu queria uma cidade mais tranquila. Mais tranquila. Né? Tijucas hoje tem 60 mil habitantes, eu acredito. Cresceu muito. Mas ainda tem esse ar de cidade de interior, né? A gente consegue estar de carro ali, estacionar o carro em qualquer lugar, tem toda uma tranquilidade, segurança também, que não se acha mais, não se encontra na maioria das cidades maiores, né, das cidades grandes. Então, apesar do crescimento de Tijucas, que ainda está crescendo, ainda tem muito esse ar de cidade do interior, né? Isso é fantástico. Eu acho fantástico. Eu sou suspeito a falar de Tijucas, né? E com um filho pequeno, assim, na época o Caio tinha 2 anos e meio, então eu queria um local que ele pudesse sair na rua, que eu pudesse gritar do portão e ele vir até em casa, porque tá brincando tranquilo, não tem tanto movimento. E isso a gente encontrou aqui, né? Então a gente encontrou uma qualidade de vida, uma cidade prosperando. Então, assim, a gente viu o crescimento na época que a gente se mudou pra cá, porque daí a gente... Já era 2020 daí? 2021. 21. Isso, daí o que acontece, né? A gente vendeu o apartamento em São José, que a gente morava. Foi o que a gente conseguiu vender. E aí vamos investir, queimar os barcos, né? Legal. E vamos se jogar em Tijucas. Então, a ideia era que ele continuasse trabalhando nas cidades e nas clínicas que ele já trabalhava. E eu tocasse a clínica na parte, né, de operação mesmo. E você tocou num assunto que eu acho bem interessante, que você falou assim, eu não vim de uma família empreendedora. Então, eu fui a primeira a empreender. Muitas famílias têm aquele receio e dizem, não, quem sabe, não vai, como é que é? Como é que foi para você e a sua família? Teve esse apoio, não teve? Teve. Como é que foi aí? Teve, assim, com medo, né? A gente tem o costume, eu e ele, de a gente só revela quando já tá quase pronto. E foi quase isso, assim, a gente foi falar realmente... Surpresa. Gente, deixei o emprego. Mas a gente tem esse costume, assim, porque... As pessoas, elas dão a opinião. Sim. Mas é porque eles têm medo, né? Então, sim, eles querem o teu bem também, né? Então, assim, eles não sabem o quanto a gente estudou, o quanto a gente se preparou, o quanto a gente se organizou para isso, tudo que teve. Não é assim, larguei meu trabalho e fui montar uma clínica. E o medo do desconhecido, Exato. né? Porque, como você falou, eu fui a primeira.
Ninguém tinha passado ainda por essa questão de empreender e como é que é. E quando a gente não conhece, geralmente tem esse receio, digamos assim, Sim. o que tem lá na frente? Eu nunca fui lá. Então, fica esse medo e acabam, às vezes, até passando esse medo pra gente. No seu caso, então, você teve esse apoio do Sim. pessoal. Sim, por mais assim, sinônimo de sucesso na minha família sempre foi a geração deles, né? De eu vou estudar para concurso, vou ser concursado e vou ter estabilidade financeira. Sim. Mas hoje em dia a gente sabe que isso, né, não existe mais, né? As questões ali mudaram. Então, eu estava fazendo algo completamente novo, mas eu sabia que se algo desse errado, se a empresa realmente não prosperasse, eu tinha um plano B. Tinha um plano C, eu podia voltar a trabalhar, eu podia me reinventar, né? Sim. Então a gente não estava. O Eduardo ele continuou com o trabalho dele, então eu tinha ali aquela renda, né? Então a gente não ia passar por uma dificuldade muito maior. Foi tudo muito planejado, né? Exato, não foi algo Legal. assim. E o que acontece? A gente tem a franquia, né? Então eles dão o suporte. Então, durante todo o processo de implantação, eu tinha uma consultora me acompanhando. Durante até eu fazer até eu virar a clínica, né? Até eu ter o retorno desse investimento, eu tinha outros consultores. Pessoal Então, assim, acompanhando. sempre acompanhando os Legal. números. Então, assim, e a ortodôntica, uma das coisas que me chamou a atenção e que eu acho que é um diferencial é a parte comercial. Sim. Não é uma clínica que abre as portas e espera o paciente chegar. Né? Tem toda uma estratégia por trás. Exato. Então, assim, buscar fortalecimento de marca, sempre se renovando, mudando o sistema, melhorando. Legal, né? Então, legal. a clínica que eu abri há 5 anos atrás já melhorou muito para hoje. Então, é um modelo de negócio que eu acreditei e que deu muito certo. Deu muito certo. Isso é bacana. Agora, 2 pontos que você trouxe aqui que me chamou muita atenção. Primeiro ponto, planejamento, né? Acho que vocês se planejaram para isso, estudaram a respeito. E são vários pontos a serem estudados, né? Principalmente investimento, conhecimento em algo que a gente não aprende na escola, né? Então, super importante isso. E também o suporte, né? Você foi atrás de uma empresa que já estava no mercado, uma franquia com nome e que conseguiu te dar um suporte. A gente sabe que isso não é a realidade de muitas empresas no Brasil. Muita gente também empreende por necessidade, às vezes nem é, né, um investimento, e acaba que não tem esse planejamento, que não tem esse suporte. E, na minha visão, isso é essencial até para o sucesso, né? Sucesso, cara. Ninguém empreende para dar errado. Exato. Todo mundo quer que dê certo. Então, e muitas vezes falta esse conhecimento, esse planejamento, esse suporte. E é muito por necessidade mesmo, às vezes não é por mal, é porque realmente a pessoa precisou empreender naquele momento e legal que com você foi muito nesse caminho, né? Ó, vamos planejar, vamos acontecer, teve apoio, teve suporte. E trazendo um pouquinho para esse lado de suporte, de apoio, quero puxar a sardinha agora para o meu lado aqui, para o nosso lado, né? A gente faz parte da CIT CDL, né? Que é a empresa focada aqui nas empresas de Tijucas, né, da região, e dentro da CIT CDL nós temos um núcleo, né, um núcleo dos jovens empresários. Essas empresas novas estão começando, engatinhando, ou estão dando os primeiros passos, tem muito apoio ali, né? E eu sei, você faz parte lá junto com a gente. Conta um pouquinho para nós como o núcleo dos jovens, e até para fazer o jabá aqui já, né? Como que o núcleo dos jovens auxiliou também, ajudou de alguma forma você nessa caminhada aí? Então, o meu primeiro contato até com a CIT foi um consultor, foi a clínica, né? E eu tava naquela loucura de abrir, de começar, era tudo muito novo, eu não tinha experiência. E aí ele comentou dos núcleos, né? E eu sempre ficava, vou para uma reunião. E aí até que um dia eu consegui. E é muito legal a reunião, porque assim, ó, empreender, ser líder é solitário. Os teus colaboradores não passam pelo que você passa, né? Ali na questão de preocupação. Quando todo mundo vai embora depois das 7, a gente tem um trabalho. O Cesar tá lá trabalhando. Eu até brinco aqui, teve alguns episódios que eu brinquei pro pessoal. Depois que você virou empresário, você começou a trabalhar na escala de
5x2, ou não. A maioria, cara, a escala é 7x7. Todo dia, Todo assim. dia tá trabalhando, não tem, é 7x0, né? E no início é muito difícil. E o núcleo, quando eu fui para a primeira reunião, assim, justamente a frase que falaram foi: eu não tenho família de empreendedores, então eu estou começando e eu me sinto sozinho. E eu também me sentia sozinha, Sim. né? Então foi onde a gente conseguiu ter esse suporte. Nas reuniões a gente conseguia conversar, sabia que tinha pessoas que tinham a mesma realidade que a nossa, que tinham as mesmas dificuldades, que passaram às vezes por processos que a gente passou. Sim. E o mais legal, assim, eu não vim dessa cidade, eu não tinha acesso a fornecedores, a nada, e com o núcleo a gente acaba fazendo essa conexão, Tem essa conversando, troca, essa né? troca. E isso é maravilhoso. Sim. E assim, às vezes algum erro que o outro empresário está passando, né, em algum momento, ou está cometendo, ou já cometeu, que acende aquele alerta assim, pô, isso aqui eu vou cuidar para não acontecer lá comigo também, né? Sim, Então a gente não precisa errar para aprender, a gente pode aprender com exatamente. os erros dos outros. E o núcleo de jovens empresas, ele é perfeito porque ele tem pessoas de vários segmentos. Sim. Então, às vezes, eu tenho tráfego pago na minha empresa, mas eu não sou uma especialista nisso. E a gente tem Lá no núcleo pessoas tem, que né? têm. Então, às vezes, a gente faz um Precisa de curso. uma arma, de repente, para fazer É, alguma cobrança, né? Nós pode não temos, ser. mas lá no núcleo A gente sabe quem sabe quem vende. vende lá. Isso é o mais importante. E, então, assim, a gente tem esse apoio. Então, a gente não se sente sozinho. As reuniões ocorrem de uma maneira muito leve também, né? Então, é aquela válvula de escape, assim, durante a semana, onde você consegue conversar com adultos que têm a É mesma uma desculpa realidade. para comer uma pizza, na Também. verdade, né? E É. daí, não, tem reunião dos empresários. Na verdade, a gente vai lá para comer a pizza e, em contrapartida, se reúne e Esse ano fala. tem. Ano passado eu não deixava ter, não, que eu era do financeiro do núcleo. Esse ano tá mais solto o financeiro, Tá né? O mais pessoal tá solto. comendo mais pizza, o ano passado era mais um Era mais bolinha, assim, né? era mais. Mas assim, graças ao teu financeiro, né? O ano passado o núcleo começou no negativo. Isso aqui eu vou revelar agora para todo mundo. Tava saldo Bastidores. negativo. Conseguimos aí terminar o ano no positivo, com dinheiro sobrando em E foi uma caixa. colaboração de todos, assim. Colaboração de todos as empresas ali que estavam envolvidos, empresários, e esse ano de 2026 é pizza toda reunião. Oh, coisa boa. Graças ao trabalho feito na base. Tenho que voltar com mais ativa, assim, porque Sim, realmente faz diferença no nosso dia, assim. É uma troca muito legal, sim. muito construtiva. Isso é muito bom. O núcleo eu digo assim, que é recarregar as energias, né? Até eu acho pouco encontro, é um encontro a cada 15 dias. Eu até tô pensando em fazer toda semana. Eu não sei se o caixa vai ser suficiente para comer pizza toda semana, mas o encontro toda semana traz esse engajamento do pessoal, dos empresários, novas ideias. Hoje o mundo está muito dinâmico, né? A cada 15 dias, às vezes, pô, já passou um tempo, e já tem outras coisas, então acaba que eu acredito que toda semana vai funcionar legal também. Não funciona assim, e a gente saía da reunião, às vezes acabava a reunião, fechava a City e a gente ainda continuava tendo Continuar conversas, conversando. né? Ou às vezes se estendia da gente trocar mensagens durante a semana, assim, para realmente tirar uma dúvida, ajudar em alguma questão. Parcerias, né? É. Também teve muita parceria entre o pessoal ali, entre os empresários, né? Ah, eu quero um tráfego pago, eu quero fazer um marketing na minha empresa. Sempre teve essa parceria, essa troca entre todos ali. É fantástico, é fantástico. Falando aí dessa parte do núcleo, a gente comentou ali dos erros dos empresários, né? Cometem alguns erros, enfim, todo esse cuidado. Conta para nós aí qual foi o maior perrengue, porque eu sei que apesar de todo o suporte, a vida de empresário sempre tem alguma questão, né? Sempre. Então, eu, eu sei que deve ter um perrengue maior. Deve ter vários perrengues, mas deve ter um perrengue maior. Qual foi o maior perrengue que você passou aí nessa vida de empresário empreendedora? Então, pessoas, né? Sempre são pessoas. Pessoas? Assim, Tijucas é uma cidade que está crescendo muito e Uhum. falta mão de obra. Mão de obra. Né? Então a gente sabe, vem muita gente de fora, é uma cidade que às vezes tem um custo de vida um pouco mais elevado, não conseguem se manter ou não se planejam para vir, né? Sim, sim. Então, emprego tem, isso a O gente pessoal vem sabe. tentar a vida em Tijucas, né? Exatamente. Então, pessoas, né? E assim, hoje, com a maturidade que eu tenho, né?
por tudo que eu já vivi, hoje eu já faço uma contratação diferente, um pouco mais assertiva, né? Eu costumo dizer, eu já tive equipe cheia, todo mundo contratado, os cargos todos completos, e eu não tinha uma pessoa que pudesse abrir a clínica para mim que eu confiasse. Sim, E eu já tive equipe muito reduzida, tipo, fechar o ano com 3 pessoas, né? O que é, para mim, é muito inviável. E eu ter pessoas que valiam por 10, né? sim, E essas pessoas foram se mantendo. Hoje eu tenho funcionários com 3 anos, 4 anos de clínica. sim. E eu vejo, assim, que esse é o maior perrengue, né? Você Uhum. não ter com quem contar. Quando precisa ali, né? Quando precisa. E eu acho Uhum. que isso é o que mais pesa. Sim, e eu acredito que isso seja uma dor, né, de praticamente 100% dos empresários. Exato. Né? Então, assim, investir em contratação é Uhum. importante. Fazer uma entrevista bem feita é importante, Sim. né? Treinar e capacitar, porque não adianta nada você ter alguém que não está capacitado. Sim, sim. Ah, mas ele vou treinar e ele vai para outra empresa. Mas você vai Faz deixar ele parte. sem treinamento na sua empresa? Eu sempre digo assim, mais vale você treinar essa pessoa e essa pessoa ir para uma outra empresa e tá tudo certo, ela cresceu na Sim. vida, do que você ter uma pessoa na sua empresa que não está treinada e talvez até te afundando. Exato. Então prefiro, vou transbordar o conhecimento, aprenda, se ficar comigo, show de bola, mas se quiser crescer também em outros campos, melhor do que você Sim. ter alguém te atrasando que não flui. E um dos nossos valores, por exemplo, é o crescimento contínuo. Sim. Então, eu incentivo as meninas, se desenvolvam, cresçam, estudem, não deixem, não fiquem paradas, estagnadas, assim, porque vocês precisam se desenvolver. Por exemplo, né, hoje a minha gerente, ela era minha auxiliar de consultório, Sim. né? Então, ela foi como auxiliar, a gente foi desenvolvendo, ela nunca tinha gerenciado. Falei, você tem mais do que eu tinha quando comecei, porque você tem mais noção de odontologia que eu tinha. Sim. Então, isso foi desenvolvendo, E né? tem essa curiosidade aí Exato. também, né, Yasmin, que o pessoal às vezes pergunta, mas você é dentista? Você... Não sou. Não sou. Por mais que o Eduardo, né, meu marido, fosse dentista, ele pouco fala de trabalho em casa, né? Sim, sim. Isso era uma das nossos conflitos, assim, porque eu sempre fui muito de falar de trabalho, né? E aí ele não. E aí o que eu fui, assim, quando a gente abriu, ele deu o suporte ali inicial, mas Sim. ele falou, não, a clínica tá É com contigo. você. E aí a franquia deu um suporte. Sim. Fui aprendendo de metida, eu sempre gostei muito de aprender coisas novas, então eu lia, relia. Vou comprar material, vou ler para que serve esse material, que aí a gente já vai entendendo. Sim, E esse procedimento, como é que funciona? Esse dente e tal, como é que faz? O que o paciente tem que fazer? Por que aconteceu isso? Esse raio-x. Então, assim, eu fui tentando entender tudo. Claro, eu aprendo, eu ainda aprendo todos os dias, assim. E aí a gente vai. Acho que o importante do empreendedorismo também é você nunca também deixar de estudar e aprender. Exato, eu sempre digo, pessoal, olha, não há nada tão perfeito nesse mundo que não possa evoluir um pouquinho. E ter humildade. Então, se você acha, não, chegou no seu potencial máximo, cara, é o primeiro sinal que você ainda falta muito para você aprender. Sim, e eu vou aprendendo todo dia, assim. Então, claro, hoje eu sei muito mais do que eu sabia quando eu abri, né? Tanto que às vezes eu vou ensinar alguma coisa para alguém. Mas você é dentista? Eu falei, não, não sou. Mas o legal é que você se cercou também de pessoas boas, né? Bons profissionais, né? Você até comentou, a menina começou lá comigo, hoje ela tá gerenciando. Isso mostra a capacidade que a pessoa tem de crescer, de olhar para o negócio também como, cara, isso aqui eu vou crescer junto. Essa é a ideia, né? É crescer junto. E a gente vê o crescimento da clínica, né? E isso mantém a saúde da clínica, porque daí você está sempre trazendo pessoas que querem inovar, querem somar ao seu negócio, então isso é importante também. Legal. E essa parte de inovação que você comentou agora, Yasmin, fugindo um pouquinho da pauta aqui só para deixar aquela suspense no ar. O que você enxerga hoje nesse mercado ortodôntico, né? Como algo inovador, assim, que você já tem lá na sua clínica que o pessoal pode procurar o diferencial lá da Orthodontic? Então, hoje a gente tem uma série de aparelhos novos, né? Hoje a gente tem
Invisalign, tem outras linhas de aparelho também, alinhadores. Hoje a gente Invisalign é aquele trabalha... aparelho que fica Isso, transparente, assim, exato. invisível. Hoje a gente trabalha, Legal. né, também com ele. A gente também trabalha com outros tipos de aparelho. Então, cada caso é um caso e cada um tem a sua indicação. Sim, Então, sim. sempre precisa passar por uma avaliação, né? Essa avaliação, uma pergunta agora. Ela, para, do João Kleber. Essa avaliação, ela é gratuita? Como é que ela? Ela é gratuita. Gratuita. Então, a gente Show de bola. pode se inscrever através do nosso site, pode entrar em Já contato. passa o seu Instagram e o Instagram da clínica. Como é que acha lá, Yasmin? Como é que acha a Ortodontic em Tijucas? A Ortodontic o Instagram é ortodontic.tijucas. Tijucas. Hoje pode fazer também, marcar a avaliação através do site da Ortodontic. Legal. E ele já direciona para a unidade mais próxima, né? Então já vai agendar ali com o dentista, com o horário, vai colocar nome e telefone. A avaliação ela é gratuita, feita por um especialista, tá? A nossa clínica fica aberta dia de semana e sábado, das 18 ao meio-dia também. Até o meio-dia do sábado, então. Sábado, Então a gente faz esse horário diferente também, porque a gente sabe que todo mundo tem uma rotina de trabalho, então para conseguir se deslocar até a clínica. Hoje a odontologia ela vem mudando e como a gente está numa rede, então a gente também traz essas inovações, né? Então sempre que a gente tem uma novidade no mercado, a gente traz para esse paciente essa novidade. A gente faz bastante campanha também interna ali, quando tem a questão ali de, por exemplo, o mês das crianças, a gente faz algumas ações ali, por exemplo, em escolas. Sim, já fica bem direcionado, assim, para cada data que tem ali, de cada evento, já está sempre Dia do sorriso. trazendo Então, pessoal. por exemplo, em escolas, a gente faz campanha no Dia da Família, então a gente já fez ações, por exemplo, de distribuir escovas de dente, passar a orientação básica. A gente sabe que hoje em dia a odontologia ela é muito carente ainda, né? Tem muita criança que não tem acesso. Eu vou às escolas quando eu converso com alguns pais, vejo crianças de 13, 14 anos que nunca foram a dentista. Então, às vezes, o fato dele fazer uma avaliação gratuita é o primeiro contato que ele tem com o dentista para perder medo, para começar um tratamento, né? E às vezes, nessa fase, principalmente na fase de criança e adolescente, é quando a gente consegue reverter alguns casos que seriam só cirúrgicos, né? Então a gente consegue agir de uma forma Aquela história preventiva. de o quanto antes descobrir algo e tratar algo, melhor ainda, né? Nossa, fantástico. Eu até não tinha ideia dessa informação que você trouxe, que, pô, muitas crianças, muitos adolescentes não têm acesso, principalmente na nossa região aqui, que é considerada uma região rica, assim, bem desenvolvida, né? Então, para mim até é uma surpresa. Mas vem muita gente saber isso aí, que às vezes não tem essa nossa realidade de Santa Catarina, infelizmente. Então, quando a gente vai fazer essa campanha nas escolas, a gente vê que realmente é carente, né? E é de informação. A criança não saber que ela tem que escovar o dente, a criança não tem nenhuma escova, às vezes, porque o pai já vem dessa realidade. E hoje vocês têm algum apoio em relação a essas escovas, em relação a esse material fornecido para as escolas, ou sai tudo do bolso de vocês ali? A gente se programa para isso, assim. Legal. O que eu digo, né? Quando a gente... Eu falo por uma experiência minha. Quando eu tinha 6, 7 anos, foi na minha escola um teatro, e ele ensinou a escovar o dente, ensinou a passar fio dental, e é uma memória que eu tenho hoje e que fez total sentido para minha vida. Com a vida. Eu lembro que era o Dr. Rolf, que era furo ao contrário. Não sei se ainda existe, mas na minha época tinha isso. E eu penso assim, se eu for numa escola e fizer uma ação dessa e eu conseguir mudar a vida de uma criança, conseguir mostrar para ela que é importante passar o fio dental, mostrar para ela que é importante escovar os dentes após as refeições, se eu fizer isso, é uma pessoa que vai lembrar de mim, vai lembrar da minha clínica, vai lembrar de escovar os dentes e vai passar isso para a próxima geração, e a gente vai ter mais gente procurando odontologia e procurando... E se outra empresa quiser te apoiar nessa ação, ela consegue colocar o nome dela lá também para divulgar, de repente? Perfeito, que a gente mais precisa é parceiros, né? Parceiro legal. Isso, então, é importante para você que é empresário, quer vincular o seu nome ao Ortodontic, que é uma ação social com as crianças, com adolescentes. Procure a Yasmin aí, ortodontic.tijucas, né, no Instagram. Entre em contato pelo site, enfim, dê seu jeito. Empresário sempre dá um jeito, né? Entre em contato com a CIT da reunião, eu estarei lá. Venha para cá,
faça uma parceria, porque além de você estar fazendo uma excelente ação, uma boa ação para quem precisa aí, você também está trazendo o nome da sua empresa, divulgando o nome da sua empresa aí para o pessoal, né? Fica a dica aí. E a gente tem que pensar no benefício que a gente traz para Tijucas, né? É uma cidade que está prosperando, é uma cidade que está crescendo, e isso reflete no futuro, né? No futuro da pessoa que você vai contratar, no paciente que você vai ter na cadeira. Então, isso hoje é como se você treinasse um funcionário. Você está treinando as pessoas, deixando elas melhores, digamos assim, entre aspas, aí até para um futuro. Essa pessoa que fez um tratamento dentário, colocou um aparelho, agora que é criança, que é adolescente, quando ela chegar no mercado de trabalho, ela já chega também com maior autoestima. Sim. Né? E é o boca a boca, né? Exato. Ele gostou do tratamento, ele pegou e indicou. Aí o outro vai lá, faz tratamento, gosta. Por exemplo, eu já tive um paciente que não tinha acesso nenhum, começou a fazer o tratamento ortodôntico conosco. Então, a primeira vez que ele sentou na cadeira do dentista foi para botar aparelho. E ele fala assim: eu me sinto em casa, porque eu não tinha vergonha de sorrir. Ele não tinha um dente. E o quanto isso travou ele na vida. Exato, né? Assim. Então, a questão de estética conta, com certeza, mas a questão também de qualidade, de uma mastigação melhor. Exato. Querendo ou não, às vezes a gente tem, nosso filho ali pequeno tem dor de cabeça, né? E é uma questão de mastigação, é uma questão de dente que é apinhado, questão de escovação, às vezes ele não consegue higienizar bem o dente porque não está alinhado. Então, tudo isso vai melhorando a qualidade de vida dele. Então, ele vai desenvolver mais, ele vai melhorar a qualidade de vida, ele vai crescer de uma forma muito melhor. Sim, excelente, excelente. E, Yasmin, para a gente finalizar ou encaminhar aqui para o final, que recado que você considera importante, assim, que você deixaria para o pessoal de Tijucas, região, enfim, em relação à CIT-CDL, ao núcleo dos jovens empresários, para participar aqui com a gente, e também para quem está começando a empreender, qual é o recado da Yasmin? Cara, você que está começando a empreender hoje, eu vou me atravessar aqui no recado da Yasmin. Primeiro, procure a CIT-CDL e o núcleo dos jovens empresários. Esse é o primeiro ponto, isso é fato. Né? Não vá começar. Você até pode começar sozinho, mas junto com alguém é mais fácil e geralmente você vai mais longe. Mas a dica da Yasmin, assim, ó, ela que começou, veio ali, não era de uma família de empreendedores e foi lá, meteu a cara. Qual a dica que ela traz hoje para os empresários aí? Então, estude, nunca pare de estudar, né? Sempre se desenvolver. A gente precisa de pessoas, então ninguém faz nada sozinho, ninguém constrói uma empresa sozinho, então você vai precisar de um núcleo, né? Ou de alguém que te oriente, ou de alguém que te... Uma rede de apoio. Uma rede de apoio, né? Hoje a gente sabe que a casa tem essas redes, né? Tem parcerias. Sim. Inclusive o podcast aqui né? É uma das ferramentas que serve como apoio, porque aqui você vai estar se desenvolvendo, aqui você vai estar falando da sua empresa, enfim, você vai aumentar, digamos assim, a sua marca, né? Divulgar a sua marca. Então, cara, a rede de apoio é essencial. O que mais aí, Yasmin? É muito importante. Invista no RH, né? Recursos humanos. Boas contratações. Treine essas contratações. Se não conseguir desenvolver, talvez essa pessoa não bata com os valores da sua empresa, então sempre avalie isso, né? O que eu falei, às vezes eu tinha 3 que valiam por 10. Exato. Né? Então, e essa pessoa vai se desenvolver em outro local, mas assim, às vezes ela não vai estar ali condizente com os valores da sua empresa. São tantas dicas, Daniel. São bastante, né? Para ser empresário, às vezes tem algumas coisas, né? Parece pouquinho, cara, mas ó, olha aí. Dificuldades virão. Vão aparecer, né? E só faz a gente ficar mais forte. Então, tenha resiliência de recomeçar. Eu sempre falo para as meninas, foca na solução e não no problema. Né? O problema ele ganha a dimensão que a gente dá para eles, então a gente vai aprender, né? Então, errou, tudo bem, vou fazer o certo e agora eu vou analisar o meu erro para não errar mais uma vez. Então, assim, focar sempre na solução e esteja cercado por pessoas, por famílias, por uma rede de apoio boa, assim, eu acho que isso é o principal, né? Para que a gente consiga ir mais longe.
Exato, show de bola. Então, Yasmin, arroba lá do Instagram, arroba ortodontic.tijucas, né? Isso. Show de bola. Site ortodonticbrasil.com.br. WhatsApp a gente não passa aqui, mas vai achar Mas o consegue contato. pelo site o nosso contato ali, pode entrar em contato, Exato. agendar uma avaliação quem tiver interesse. Show de bola. E para finalizar, só que agradecer a você, Yasmin. Eu sei que a vida de empresária, empreendedora é corrido demais. Botar um tempo na agenda, um time na agenda é desafiador, né? Então eu quero te agradecer por participar aqui do Papo de Empreendedor aqui na City. Eu que tenho que agradecer. E o convite está feito, a hora que quiser. Vamos gravar mais um, vamos fazer mais, quero apresentar de novo, ou tenho alguma novidade, Daniel, gostaria de contar lá para todo mundo essa novidade. A casa que você sabe que está aberta, a gente marca, vem de novo, grava aí, só agradecer, Yasmin. Tá bom. Um abraço. Também quero agradecer, Daniel, obrigada a oportunidade, que o Núcleo continue se desenvolvendo e trazendo pessoas que querem somar, né? Isso é o mais importante. Então, se você tem alguma dificuldade, empresário, venha, que a gente está aqui para ajudar. E é isso, muito obrigada. Nós teremos duas ações aí, quase que finalizamos. Nós teremos duas ações importantes. Primeira ação, geração empreendedora. Sim. Tá? É algo que o núcleo, através da FACISC, através da CIT, desenvolve aqui em Tijucas. E, na verdade, é um projeto para toda Santa Catarina, mas o núcleo dos jovens empresários aqui em Tijucas está realizando agora nesse momento, que é com alunos do segundo ano do ensino médio. Então, nós estaremos visitando aí as escolas, buscando esses alunos, quem tem o interesse de aprender sobre empreendedorismo, sobre desenvolver uma ideia de negócio, vai participar de um treinamento, é um projeto muito lindo. E a equipe que ganha aqui, né, na cidade, ela vai também levar essa ideia e competir essa ideia com outros campeões, digamos assim, de outras regiões a nível estadual. Então, esse é o primeiro projeto. Fiquem atentos aí, nós estaremos passando nas escolas. Segundo projeto é esse aqui, a Yasmin, acredito que ela nem saiba ainda. Novidade. É novidade. Mas o Núcleo dos Jovens Empresários está desenvolvendo um projeto que vai se chamar Empreende Tijucas. Tá? E esse Empreende Tijucas vai ser uma ação da casa, aqui da City também, como foi a FECOM, como foi o Conexão pela Vida, que é do Núcleo das Mulheres. Então nós vamos fazer também uma ação maior, onde vamos convidar os empresários das cidades aqui também. Então vai ter, eu não posso dar muito spoiler aqui porque está começando, mas vai ter aí feirão para contratação. Legal. Vão ter vários empresários também divulgando seus produtos, vão ter vários treinamentos dentro desse Empreende Tijucas. Nós estamos em negociações aí para, de repente, quem quer abrir um MEI, abrir ali no dia. Outras negociações para quem quer abrir conta jurídica, né, com os bancos aí. Então a gente está em negociação também para aquele dia ali ser um dia especial para ir lá, né, abrir a conta jurídica junto com o banco. Fora todo o treinamento, palestras, ações. Então ainda o projeto está ali, né, não foi divulgado a datas, mas vai acontecer ainda nesse ano de 2026, Empreende Tijucas, e a ideia é que esse seja um projeto gigante aí, que a gente consiga ampliar a cada ano, desenvolver cada vez mais e formar maiores parcerias aí com toda a cidade e quem sabe aí com toda a região. E já tem data? Então, estamos aí, né, depende de algumas assinaturas ali, né, alguns apoios para a gente divulgar a data. Está ainda entre setembro e outubro. Perfeito. Tá? Está em desenvolvimento, talvez setembro, talvez outubro. Temos as eleições aí também, então a gente está dando uma analisada em relação a essas questões, mas com certeza em 2026 agora ainda sai o Empreende Tijucas. Coisa boa. Show de bola, Yasmin. Novamente, muito obrigado. Tudo de bom e sucesso para todos nós. Sucesso. Obrigada.